Onde é que a gente encontra a glória divina? Será que ela está em estruturas gigantescas feitas para a gente olhar e sentir admiração? Ou será que ela está na resistência silenciosa da fé humana, bem na hora da morte? Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje, mergulhando em duas ideias superpoderosas e, de certa forma, conflitantes que vêm de textos antigos. Pois é. Para entender essa tensão, a gente vai analisar 4 textos-chave. Vamos ver como a ideia de glória vai mudando, saindo de algo grandioso, físico, como um templo, para algo bem mais íntimo, pessoal e resistente. Isso acaba forçando a gente a se perguntar onde é que o sagrado se manifesta de verdade. Para começar, vamos voltar lá para o templo do rei Salomão. Pensa numa estrutura que foi projetada para ser o centro de tudo, o ponto máximo da adoração. Uma casa, literalmente, para a presença divina aqui na Terra. Esse momento é o ápice, sabe? O ponto alto de um projeto nacional. É um momento de união, de celebração, com uma expectativa coletiva gigantesca. A nação inteira para e olha para um único ponto. A cerimônia de dedicação foi algo grandioso, super solene. Cada passo foi pensado para solidificar o templo como ponto de encontro com o divino na terra. E a glória era tão palpável, tão física mesmo, que chegou a interromper a própria cerimônia. E a escala dessa celebração é uma coisa assim, de cair o queixo. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Esses números absurdos mostram não só uma devoção imensa, mas também todo o poder e a riqueza que foram investidos naquele único lugar sagrado. Só que aí, bem no auge do triunfo, o próprio Salomão reconhece um paradoxo. Ele pergunta como é que uma casa, uma construção física, por mais incrível que seja, pode conter um Deus que é infinito? É uma pergunta que fica no ar durante toda a cerimônia, uma sementinha de dúvida plantada bem no coração da festa. No fim das contas, o templo oferecia uma glória que era tangível, comunitária, que inspirava a admiração. Era um lugar onde todo mundo podia olhar e sentir a presença divina junto de uma forma bem concreta e unificada. Ok, agora a gente dá um salto de centenas de anos no tempo. E uma ideia de glória muito diferente aparece. Não no momento de construção e festa, mas no momento de crise, de julgamento e de execução. E é aqui que entra em cena Estevão, apresentando uma narrativa totalmente oposta, radical mesmo. Ele desafia a ideia de que o templo é o centro de tudo, questionando a própria base daquela glória que Salomão celebrou com tanta pompa. E isso aqui ilustra o conflito central de uma forma brilhante. De um lado, uma casa para Deus. Do outro, a ideia de que Deus não precisa de casa. A questão passa a ser, a glória de Deus está localizada num lugar ou ela é revelada na fé de uma pessoa? Com essa frase, Estevão desafia de frente a ideia de que Deus pode ser confinado a um prédio, mesmo um tão magnífico quanto o Templo de Salomão. É uma declaração revolucionária que tira o foco do lugar e coloca na pessoa. É o exato oposto do que aconteceu com Salomão, percebe? Em vez da glória descer para um templo, aqui a gente vê um ser humano olhando para cima, para a glória. A visão de Estevão não acontece dentro de muros sagrados, mas do lado de fora da cidade, no momento da sua morte. O martírio dele se torna o seu testemunho final. É um tipo diferente de sacrifício, num tipo muito diferente de templo, o próprio corpo e a fé inabalável diante da opressão. Bom, para a gente entender melhor essas duas visões, que são tão opostas, 2 textos finais trazem uma sabedoria, um contexto que ajuda a gente a pensar sobre o que realmente importa. Olha só esse provérbio antigo. Ele meio que força a gente a reavaliar o que é que tem valor de verdade. A pergunta que fica é, o que é melhor? A grandiosidade por fora ou a paz por dentro? A opulência ou a tranquilidade? Esse provérbio encaixa perfeitamente no nosso debate, né? A casa cheia é o templo de Salomão, com toda a sua riqueza. O bocado seco com tranquilidade é a fé de Estevão, sem nada, mas que permitiu que ele visse o divino. E tem essa outra ideia, a de resistência ou perseverança, que é super importante aqui. Ela dá todo um pano de fundo histórico para o que aconteceu com Estevão e para a experiência do povo dele. A questão não é sobre vencer, mas sobre não ser derrotado. O Salmo sugere que existe uma forma de glória que não vem de construir monumentos, mas do ato simples e poderoso de sobreviver. Uma glória que nasce no sofrimento, na capacidade de continuar de pé.
E com tudo isso, a gente fica com duas visões poderosas que existem lado a lado sobre onde encontrar o sagrado. E, claro, sem uma resposta fácil ou definitiva. Esses dois caminhos, um de construir e outro de suportar, representam uma tensão fundamental que ecoou ao longo da história, em várias culturas e sistemas de crença diferentes. Os textos não dão uma resposta simples, pelo contrário, eles apresentam uma pergunta que continua viva sobre a própria natureza da fé. Talvez a glória não esteja nem em um, nem em outro, mas justamente na tensão contínua entre construir o magnífico e suportar o inevitável.